Turma, a atividade 1 nos pede a soma das raízes da equação x² mais 3x sobre 6 igual a 2/3. Então, nosso primeiro passo é simplificar essa fração. É uma opção, você pode resolver direto, mas é sempre bom simplificar os denominadores, até mesmo para identificar os coeficientes, para resolver via produto e soma, para resolver via fórmula de Bhaskara. Então, o nosso primeiro passo foi simplificar, né? E para simplificar, eu preciso de um denominador comum. Então, eu calculo o MMC entre 6 e 3, utilizando os números primos. Primeiro, o número primo é 2, ele é divisível por 6, mas não é divisível por 3, então eu vou repetir ali o 3. E depois o 3, que é divisível pelos 2, e aí temos 2 vezes 3, que é 6. O nosso MMC entre, né, o 6 e o 3. Reescrevendo essa nossa equação, utilizando o 6 como denominador, eu mantenho a primeira parte, porque ali já tinha um denominador igual a 6, e a segunda, para que eu possa reescrever 2/3 com o denominador sendo 6, eu imagino o seguinte: de 2/3 de 3, né, para chegar aqui em 6, eu não multiplico por 2. Então, se eu multiplico o denominador por 2, eu também vou ter que multiplicar o numerador por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, agora, por ser uma equação, é como se eu multiplicasse de ambos os lados por 6, ou seja, é equivalente. Então, eu posso cortar o denominador. Normalmente, a gente só corta o denominador, mas eu estou explicando para vocês que isso acontece porque aqui eu estou multiplicando por 6 e aqui também eu estou multiplicando por 6 dos dois lados. Em seguida, ao fazermos isso, resta aí a equação na qual eu preciso só de passar, né, teoricamente falando, o 4 para o outro lado, que é o que nós precisamos para formar a equação ali na forma genérica dela, para deixar na forma genérica. Então, é o mesmo que eu subtrair menos 4 dos dois lados. A partir daí, nós temos já a nossa equação no segundo grau para encontrar as raízes, ok? Primeiro passo, já eu vou escolher o método de resolução. Eu vou escolher aqui o mais comum, que é pela fórmula de Bhaskara, e vocês podem sim ficar à vontade para fazer por outros métodos, sem problema algum. O primeiro passo é identificar os nossos coeficientes, porque essa fórmula ela é baseada nos coeficientes para encontrarmos o valor das variáveis, aí, da incógnita no caso. Então, o coeficiente A, que é o que acompanha o x², é 1. Então, embora não esteja aqui evidente, ele é 1. O coeficiente B é 3, que é o que acompanha o x, e o coeficiente C é menos 4. A partir daí, eu relembro, né, a minha fórmula do discriminante aqui do delta, B² menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, eu coloquei o 3, no lugar do A, o 1, e no lugar do C, o menos 4. 3 vezes 3, 9, e 4 menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, aqui eu já sei o valor do discriminante é 25. Basta eu complementar na outra parte da fórmula. A fórmula é uma só, mas a gente costuma dividir porque às vezes precisamos do valor apenas do discriminante e aí você não precisa de calcular as raízes. E aí temos a seguinte fórmula: menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, no lugar do menos do b, eu coloco 3, que é o coeficiente b. No lugar do delta aqui, eu coloquei 25, que é o valor que nós encontramos. E no lugar do a, eu coloquei 1, que é o nosso coeficiente a. A partir daí, eu vou repetir aqui a mesma coisa, porém já mais simplificado. Menos 3, porque menos vezes 3, menos 3. 2 vezes 1, 2. E mais ou menos raiz de 25, que é 5. Teremos duas possibilidades. A primeira, que eu coloquei aqui x', quando o delta considerarmos o valor positivo. Então, aqui se é positivo, eu conservo o sinal do número de maior valor, do módulo, né, de maior valor, que é 5,
e subtrai. É aquela regrinha, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtrai. Então 5 é o maior, eu tenho ele como positivo, então eu vou fazer 5 menos 3, que vai ser 2. 2 sobre 2, 1. Nossa primeira raiz é 1. A segunda raiz que eu coloquei como x duas linhas, eu vou encontrar quando esse 5 for negativo. Então, considerando o 5 só que negativo, eu tenho menos 3, menos 5. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, vou conservar o sinal do número negativo e somar 3 mais 5, que vai ser 8. Então, menos 8 dividido por 2 vai ser menos 4. E aí, achamos nossas duas raízes. No entanto, o enunciado pede a soma, né? E a soma dessas raízes, né, 1 e menos 4, eu faço separado para poder encontrar o real valor. Então, se encontrou 1, encontrou menos 4 e marcou aqui, só faltou dar aquela olhada final no enunciado. Então, vamos somar 1 mais menos 4, mesma coisa, eu conservo, né, o sinal do número de maior, do módulo de maior valor, que é o 4, conservei e subtraí. 4 menos 1, menos 3. Resposta C.